Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço o meu mestrado em neurociências, tá certo? E eu também trabalho com educação aqui no YouTube e lá no Instagram, onde eu compartilho um tanto de coisa legal sobre biologia e sobre outras coisas mais que me interessam, né? Claro, e também interessam os meus seguidores. Eu tento sempre manter eles felizes ao interagirem comigo. Muito bem, no vídeo de hoje aqui eu quero falar com você sobre uma coisa inusitada talvez no canal. Acho que eu nunca falei sobre isso aqui em algum vídeo, né? Ou pelo menos não diretamente. Então eu quero falar com vocês hoje sobre astrobiologia, né? E falar sobre o tema mais central dentro dessa linha de pesquisa, né? Se a gente olhar para esse nome, astrobiologia, astro significa os astros, o universo em que vivemos, e biologia significa o estudo da vida, né? Ou então vida. E quando a gente está falando de astrobiologia, nós estamos falando em vida nesse nosso universo, né? No universo em que vivemos. E a ideia principal que tem aí é se existe outras vidas além da nossa, né? Porque nós já sabemos que vivemos e o nosso interesse máximo agora, quando falamos de astrologia, é saber se existem outras pessoas que vivem também lá fora. E a gente, algumas pessoas, elas são muito interessadas em saber disso e elas criam diversas respostas a respeito disso. Tem várias teorias para aí que tentam também elaborar alguma ideia, contribuir de alguma maneira com a discussão. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre matemática, tá bom? Sobre probabilidade e quais são as chances, ou pelo menos tentar elaborar uma possível chance, né, com resultado ali numérico, que nos dê uma noção da possibilidade disso acontecer, né? De ter outras vidas, principalmente vida inteligente no nosso universo. Se você me acompanha lá no Instagram, e se você não acompanha, não deixa de fazer isso, porque eu compartilho muita coisa legal lá. Tem um link aqui embaixo para você ir lá pro meu perfil e começar a me seguir. Então esses dias aí eu compartilhei essa foto lá nos stories, né? E essa foto ela é linda demais porque o artista que criou essa foto quis criar uma ilustração do córtex cerebral dos seres humanos, né? Então uma parte ali do córtex parietal que mostra os axônios das células neuronais indo de um lado para o outro. E eu digo que essa foto é incrível porque ela tem essa ambiguidade maravilhosa, né? A pessoa que está olhando para ela não sabe o que está vendo exatamente, mas ela parece ter a impressão de que são estrelas, não é? Parece que é estrela isso que a gente está vendo. Estrelas no universo. E aí eu digo que é sensacional, principalmente para mim, que sou um neurocientista, porque na verdade a gente sabe que a intenção ali é mostrar uma outra coisa e realmente há semelhança entre essas duas coisas, né? O córtex cerebral e o nosso universo, mas isso é papo para outro vídeo. O lance aqui é uma imagem maravilhosa. Eu acho que ninguém vai discutir isso, porque sempre que a gente olha para imagens desse tipo, sempre que a gente olha para o céu estrelado, a gente fica, caramba, alguma coisa tem que acontecer com você, né? A gente fica inseguro, a gente se sente frágil e várias outras emoções podem aparecer, né? E eventualmente algumas pessoas podem perguntar isso, ora, será que nós estamos sozinhos aqui nesse universo? Um universo desse tamanho e só tem eu e as outras pessoas nesse cascalho flutuante, nessa parte específica do universo que é a Via Láctea? Será? E aí, o que a gente sabe sobre isso? Então, se você ficar comigo aqui até o final do vídeo, no final dele nós vamos falar sobre quais são as chances ou quantas possíveis civilizações há aí fora na Via Láctea. Fica comigo aí que a gente vai falar disso. Muito bem, então a primeira coisa que você deve saber é que não é difícil a gente calcular isso, tá bom? Não é difícil, é fácil a gente descobrir quantas civilizações tem aí fora na Via Láctea. A gente tem uma fórmula pronta, preparada para nos dar esse valor que foi criada por um rapaz que se chama Drake, tá bom? Ele criou também, junto com essa fórmula, um instituto, que é o Instituto de Busca por Vida Extraterrestre, e nos deu essa ferramenta maravilhosa para a gente usar. É uma fórmula com cerca de 7 variáveis. Então, depois que a gente resolver essa equação, que vai ser facílimo para qualquer pessoa que tem uma mínima habilidade matemática aí, a gente vai saber quantas civilizações são. Então é fácil calcular.
O difícil, pessoal, é só saber quais valores usar para calcular. Vocês viram que eu falei que tem 7 variáveis nessa fórmula? E acontece que os astrofísicos eles estão com uma dificuldade muito grande de substituir cada uma dessas variáveis, tá bom? De definir o correto valor para cada uma dessas 7 variáveis. Então olha a frustração desses caras. Eles têm a ferramenta certa para gerar a resposta que eles precisam e que o mundo inteiro talvez aguarda e espera, se interessa, né? Mas eles têm essa dificuldade de definir o correto valor porque as variáveis ali elas fazem referências a coisas que são muito difíceis de serem medidas e de serem descobertas por nós aqui, é claro, com a tecnologia que nós temos. Então, deixando de lado essa ferramenta, que é uma ferramenta perfeita, é a ferramenta certa que nós temos para fazer esse cálculo, já que a gente não consegue usar ela ainda muito bem nesse momento, a gente vai usar algumas coisas que nós já sabemos, porque também a gente não é bobo desse tanto, né? A gente sabe de alguma coisa, então a gente vai usar os valores que nós já sabemos para tentar deduzir ou chegar a uma aproximação que é boa, que é mais ou menos segura de uma resposta para aquela pergunta ali. Então vamos lá, quando a gente olha para o céu, pessoal, em uma noite bonita, aberta, sem nuvens, né? Principalmente se você estiver em um lugar que tem pouca iluminação, se estiver no interior, você consegue ver cerca de 2.500 estrelas, tá bom? É o que o seu olho, o seu campo de visão consegue captar ali naquele vários pontinhos, cerca de 2.500 estrelas. E aquelas coisas que nós estamos vendo, pessoal, está a cerca de 1.000 anos-luz daqui, tá bom? Daqui do nosso planeta Terra. Isso corresponde a apenas 1% do tamanho da nossa galáxia, tá bom? Que é a Via Láctea. 1% só. 1.000 anos-luz é aonde está localizada cada uma daquelas estrelas ali que nós vemos quando nós olhamos para o universo. Muito bem. A primeira pergunta, então, que a gente precisa fazer para começar a falar disso aqui, pessoal, é quantas estrelas tem no universo? Vamos falar do universo primeiro. Quantas estrelas há no universo? Então vamos lá. Para a gente descobrir isso aqui, pessoal, para a gente descobrir esse valor, não é difícil. De novo, não é difícil. Vamos pegar uma outra cor aqui só para deixar as coisas organizadas no quadro, né, pessoal? Então, para a gente descobrir quantas estrelas há no universo, a gente tem que descobrir, dá uma olhada, o número de galáxias do universo. Primeira coisa que a gente tem que descobrir. E depois a gente tem que descobrir o número de estrelas de cada galáxia. Beleza. Aí nós vamos multiplicar esses valores. Multiplica isso aqui. E ali do outro lado, adivinha o que a gente vai ter? O número de estrelas do universo. E a gente sabe mais ou menos esses valores. Por exemplo, pessoal, a gente sabe que na nossa galáxia, a Via Láctea, há cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Nós sabemos isso, a gente tem essa noção, tá bom? 100 a 400 bilhões de estrelas. E nós temos a noção também de que há um número semelhante de galáxias também no universo. Alguma coisa perto de 100 a 400 bilhões de galáxias. Então, para cada estrela que há nessa galáxia gigantesca que é a Via Láctea, há uma galáxia inteira lá fora no universo. Vocês estão entendendo? A quantidade de estrelas em galáxias é igual à quantidade de galáxias no universo. Muito bem, então quando a gente resolve essa equação aqui, usando os valores médios de cada um delas, né? Como eu disse para vocês, vamos substituir esses valores aqui agora, ó, os números, ó. Número de galáxias no universo é uma média, tá? Como eu disse, é de 100 a 400 bilhões. Vamos substituir só para botar a média aqui, ó, 200 bi. 200 bi. Aqui também 200 bi. Esse valor aqui pode variar dependendo do valor que você pega aqui, né? Da faixa que você escolhe para somar. Mas vamos falar que a média, os valores que a gente costuma achar quando a gente está falando disso aqui, a gente resolve essa fórmula, é esse número aqui, pessoal. 10 elevado à potência de 22, tá? 10 elevado a 22 ou 10 elevado à 24ª potência é essa faixa aí que a gente encontra o valor
nessa faixa que a gente encontra quando nós estamos falando de quantidade de estrelas do universo. Né? É um número estranho pra caramba, né? O que essa potência de 22 significa? Talvez você pode estar se perguntando, né? Esse canal aqui é um canal principalmente para estudantes da área da saúde, pessoas que trabalham com biologia e às vezes essas pessoas elas não têm muita familiaridade, muita intimidade com a matemática. Mas aquela potência ali em cima do número 10 mostra a quantidade de zeros que o número tem. Poxa vida, é zero pra caramba, é muito zero, é um número com muito zero e é um número que fica até difícil de ler, não sei o que é isso. Isso é 100, 7 trilhões, 8 trilhões, a gente não sabe nem definir esse número. Então vamos tentar fazer ele ficar um número mais manipulável, né? Um número mais compreensível para a gente. Então tenta imaginar que você está numa praia e tenta imaginar todos os grãos de areia daquela praia em que você está. Depois então você tenta imaginar todos os grãos de todas as praias do planeta Terra. Todos os grãos de areias de todas as praias do planeta Terra. Então essa quantidade aqui que a gente está falando, e esse é o melhor exemplo que os astrofísicos usam para nos mostrar essa proporção, é como se cada grão de areia de todas as praias do nosso planeta tivessem 10.000 estrelas. Vai, ficou ruim ainda, mas está melhor, não é? Pô, tenta imaginar isso. Você pega o 100, você multiplica por 10, vai dar 1.000, depois você multiplica mais por 10, esse 1.000 vai dar 10.000. Beleza, o número 10.000 eu consigo compreender. Tá ótimo, agora você imagina que cada grão de areia de cada praia do planeta Terra tem essa quantidade de estrelas. Essa é a quantidade total de estrelas do nosso universo, tá bom? Então, só para ficar claro, por que a gente está falando de estrelas, né? Qual que é a importância das estrelas, uma vez que a gente está querendo falar de planetas, né? E de vida nesses planetas. Então, acontece que as estrelas, pessoal, elas cumprem um papel importante no bem-estar de planetas, tá bom? Principalmente aqueles que são candidatos ali para gerar vida. Então, as estrelas e também as luas, posicionadas a uma distância mais ou menos específica, né, que a gente chama ali de faixa habitável do universo, elas geram condições adequadas para o planeta poder criar e desenvolver alguma coisa que a gente possa vir a chamar de vida. E essa coisa que a gente chama de vida, pode ser que com bilhões de anos a gente chama de vida inteligente, que somos eu e você, né? Então as estrelas cumprem esse papel. A nossa estrela principal é o Sol. E claro, na distância ideal que ela está do nosso planeta Terra, o tamanho ideal que ele tem, a intensidade ideal de raios que ele emite, tudo isso contribui para a gente ter essas condições, que são as condições habitáveis desse planeta e que possibilitaram o desenvolvimento da vida aqui no planeta Terra. Então por isso que faz parte do caminho para se descobrir sobre planetas com vida no universo a gente passar pela quantidade de estrelas. Beleza? Só para ficar claro por que a gente está falando de estrela, que diabo é isso de estrela? Estrela é o Sol, tá pessoal? O nosso Sol aqui é uma estrela, é disso que nós estamos falando. Então vamos lá, voltar a focar nisso. Agora a gente precisa falar, pessoal, da estrela ideal, porque não são todas as estrelas, como eu acabei de explicar para você, não são todas as estrelas que são boas para a vida em planetas. Como eu disse, se tiver uma estrela que é grande demais, talvez ela não seja boa para aquele planeta que está perto dela. Se a gente estiver falando de uma estrela que é pequena demais, talvez não seja boa. Se ela estiver perto demais do cascalho voador do planeta, talvez ela destrua aquele planeta e ela impossibilite que qualquer vida desenvolva ali. Então tem que ser uma estrela ideal. E qual que é... Quantas estrelas ideais nós temos aí pelo universo? Então a gente tem também... Os pesquisadores, eles falam também, ou tentam descobrir mais ou menos esse valor. E a porcentagem que eles dizem é alguma coisa entre 5% e 20% do total dessas estrelas aqui do universo, que são estrelas semelhantes ao Sol, que é uma estrela ideal. Vamos fazer a matemática então, lá no papel. A gente pega esse número aqui que a gente falou, 10 elevado à 22ª potência, que é a faixa mais conservadora do valor, né? Vocês se lembram que eu falei que é 10 elevado à 22ª até 10 elevado à 24ª. Vamos pegar menor, a extremidade baixa. 10 elevado a 22 é esse número com esse tanto de zero aí. E agora vamos pegar a outra faixa baixa aqui do número de estrelas que são parecidas com o Sol, que é 5%.
De novo, esse número vai até 20, alguma coisa entre 5 e 20%, vamos ficar na extremidade inferior. 5%, quando a gente pega 5% desse número, o valor que nós temos é alguma coisa parecido com isso aí. Ainda é um número grande pra caramba, tá, pessoal? É alguma coisa que a gente chama de 500 bilhões de bilhões. É muita estrela, mas tudo bem, nós estamos no caminho, porque agora essas estrelas elas são semelhantes ao Sol, e isso é perfeito quando a gente está falando de vida em outros planetas. E agora, a continuação do nosso raciocínio é a gente descobrir quantas dessas estrelas que são semelhantes ao Sol possuem talvez um planeta que seja semelhante à Terra em sua órbita. E isso é importante também, né, pessoal? Vocês compreendem? Assim como é importante que a gente encontre uma estrela ideal, é importante que a gente encontre também um cascalho, um pedaço de Terra ideal também, semelhante ao nosso pedaço de Terra, que é o planeta Terra. Então a gente está falando principalmente de um planeta que tem as características geológicas ideais, aquele planeta que consegue produzir, né, gerar água e sustentar um tipo de vida parecida com a nossa aqui, né, em sua superfície ou então em seu interior, eu não sei. Então a gente tem que descobrir também quanto é essa porcentagem, né, qual que é a porcentagem de planetas semelhantes à Terra orbitando as estrelas semelhante ao Sol. Aqui em cima a gente usou a porcentagem de 5%, a porcentagem vai de 5 a 20%, a gente usou 5%, e aqui, planeta semelhante à Terra, a porcentagem vai de 20% a 50%. Então vocês já devem ter sacado que a gente vai usar a extremidade inferior. Tá? Então esse 20% aqui surgiu, pessoal, de um estudo de 2013, se não me engano, do pessoal da Universidade do Havaí, que foi publicado na PNAS, mostrando que a porcentagem é essa, tá? Eles falaram 22%, a gente vai usar 20%. Então, de novo, botando lá no papel, vamos fazer a matemática. A gente calcula 20% agora daquele valor gigantesco ali, e nós vamos ter o valor de 10 elevado à 20ª potência, né? É um número que começa com o dígito 1 seguido de 20 zeros. É um número ainda grande pra caramba. Mas uma coisa interessante é que esse número aqui, esse número final que a gente encontrou aqui, ele é 1% daquele número aqui inicial, ó, da quantidade de estrelas do universo. Então olha que interessante, voltando a falar daquela metáfora nossa sobre os grãos de areia da praia, vocês se lembram? Então agora aqui, quando a gente está falando da quantidade de planetas semelhante à Terra, orbitando estrelas semelhante ao Sol no universo, nós temos que, como se cada grão de areia da praia, de todas as praias do nosso planeta Terra, tivessem 100 planetas habitáveis e potencialmente favoráveis à vida no nosso universo, pessoal. Porque o valor que a gente falou aqui em cima é como se cada grão de areia da praia, de todas as praias do nosso planeta Terra, tivessem 10.000 estrelas. E essa é a quantidade de estrelas do nosso universo. E aqui nós temos um valor que é 1% daquele valor inicial. Agora a gente pega esses 10.000 e aplica essa proporção de 1% e nós vamos ter o número 100. Então a quantidade de planetas semelhantes à Terra que estão orbitando estrelas semelhante ao Sol no universo é como se fosse 100 para cada grão de areia de cada praia do nosso planeta Terra. É muita coisa, é muito planeta, e olha que a gente usou os números mais seguros de todos, hein? A gente sempre pegou aqueles valores mais conservadores para não ter problema nenhum, mas ainda é um número grande demais, é um número muito grande. Então a partir daqui, pessoal, a gente não tem outra saída a não ser sermos especulativos, né? A gente fazer algumas especulações, e já que nós estamos especulando, vamos tomar muito cuidado, né? Seguir tomando muito cuidado. A próxima pergunta que a gente tem que fazer é quantos desses planetas poderiam gerar vida, tá bom? Qualquer tipo de vida, tá? Para algo ser considerado vivo, ele tem que cumprir alguns requisitos, né? Então é um tipo de estrutura biológica que tem um tipo de metabolismo em atividade ali, né? Ele precisa produzir energia para suprir as demandas daquele organismo, coisa desse tipo.
né? Então pode ser um ser até unicelular, né? Procariota. Então qualquer coisa desde bactéria para cima, nós estamos definindo como vida. Qual que é a chance de isso acontecer aqui? De vida existir e conseguir aparecer nesses planetas semelhantes à Terra, orbitando estrelas semelhantes ao Sol. Vamos falar de 1%. Então, colocando no papel e fazendo essa matemática, a gente ia ter esse resultado aí. Nós ainda teríamos um número grande, com bastante zero. Seriam 2 zeros a menos do número anterior, então seria 10 elevado à 18ª potência. E isso agora, ainda falando daquela nossa metáfora, nos diria que, nesse momento, cada grão de areia de todas as praias do nosso planeta seria um desses planetas com vida, né? Seria um desses planetas que eventualmente, ali depois de bilhões de anos de desenvolvimento, conseguiu gerar uma estrutura, alguma coisa que nós, com o conhecimento que nós temos, nós definiríamos como algo vivo, tá bom? Que tem vida. Continuando a falar disso daqui. Agora, quantos desses planetas que desenvolveram vida conseguiriam evoluir essa estrutura viva para um nível semelhante ao nosso, né? Um nível intelectual semelhante ao nosso? Agora eu estou falando de atividade biológica, não mais simples, mas sofisticada, né? Atividade biológica inteligente. Vamos usar a mesma porcentagem, vamos dizer que é 1%. E aí está, no papel a gente continua com um número que é realmente muito grande, né? E esses números grandes desse jeito parecem mostrar uma possibilidade que também é grande, né? De estar afirmando que aquilo que nós estamos estudando, que isso que nós estamos falando aqui é uma realidade. Mas a gente está falando do universo inteiro, né? O universo inteiro. E o universo inteiro ele é grande demais e, na verdade, parte dele só existe na nossa cabeça. Né? A gente fez alguns testes que nos deram alguma noção de que há um universo dessa expansão aí fora, eu digo fora da nossa galáxia. Nem mesmo a nossa galáxia nós conhecemos toda. Vocês sabiam? A Via Láctea ela não foi toda explorada pelos seres humanos ainda. Então a gente está falando, ok, de cerca de alguma coisa que está acima de trilhões, possivelmente quadrilhões ou quintilhões de planetas que teriam muito provavelmente vida inteligente nesse universo. Mas vamos deixar de lado essa ideia, sabe? O universo é muito grande, vamos rasgar esse papel, deixa ele para lá e vamos falar da Via Láctea. O que vocês acham? A nossa galáxia vai ficar melhor assim. Então a nossa galáxia, vamos usar o mesmo raciocínio que a gente criou até aqui. As mesmas porcentagens e vamos fazer a mesma matemática com ela. Claro, usando os valores mais conservadores. Então a gente sabe que a Via Láctea tem alguma coisa entre 100 bilhões de estrelas a 400 bilhões de estrelas. Vamos usar 100 bilhões, muito bem. Então a gente vai agora e pega 5% desse valor, não é? Porque o 5% é o valor que define aquelas estrelas que são semelhantes ao Sol, e é disso que a gente precisa quando estamos falando de vida. Então a gente vai ter esse valor aí que é 5 bilhões. Nós vamos ter agora 5 bilhões, não estamos falando mais de 100 bilhões, mas 5 bilhões de estrelas que são semelhantes ao Sol dentro da nossa Via Láctea. Nós estamos falando da nossa galáxia, estamos falando da nossa vizinhança. Falando em termos, né, astrológicos e universais. Muito bem, agora depois desses 5%, a gente vai pegar 20%, não é? Que é aquele estudo lá da PENAS que eu falei com vocês, da Universidade do Havaí, que disse que possivelmente 20% dessas estrelas semelhantes ao Sol vão ter planetas semelhantes à Terra em órbita ali naquele momento. Então agora a gente deixa de falar de 5 bilhões e a gente passa a falar de 1 bilhão. Muito bem, sensacional. Aí a gente começa a fazer aquelas especulações, a gente usou 1% para todas elas. Quantos desses planetas gerariam um tipo de vida? Qualquer coisa que a gente chama de vida. É 1%, né? Então agora a gente deixa de falar de 1 bilhão, a gente corta 2 zeros desse número grande aí e a gente passa a falar de 10 milhões
de planetas que geraria algum tipo de vida aqui na nossa vizinhança. Estamos falando de Via Láctea. Por fim, a gente parte mais uma vez esse número aí em 100 pedaços, a gente pega um único pedaço dele e nós vamos ter agora um número que define os planetas que são semelhantes à Terra, orbitando estrelas semelhantes ao Sol, com um tipo de vida que é inteligente e semelhante à nossa aqui na nossa Via Láctea. E esse número aí, vocês já devem ter visto, deixa eu colocar de verde, é 100 mil planetas com vida inteligente aqui na nossa galáxia. E a gente foi super cauteloso em calcular todas essas coisas, não é verdade? Isso aqui é um número para baixo, somando baixo e sendo super cuidadoso, matematicamente falando. Pode ser que seja muito mais do que isso. E veja, nós somos um planeta, o planeta Terra é um planeta jovem. É um planeta jovem. Nós estamos aqui, esse planeta ele está aqui há cerca de 4,5 bilhões de anos. E a gente não tem dificuldade de conceber a ideia de planetas que estão aqui nessa galáxia há muito mais tempo que isso, tá? O dobro desse tempo, 8 bilhões de anos. E se esses planetas eles nasceram primeiro, significa que talvez entre esses planetas que nasceram primeiro, alguns deles estão ali naquela porcentagem. São planetas que conseguiram gerar vida. Então essa vida ela teve muito mais tempo para se desenvolver do que nós tivemos. Isso significa que a gente está falando de um tipo de vida que é muito mais desenvolvida e mais sofisticada do que os seres humanos. Então eles não teriam feito contato com a gente ainda? Ou se não quisessem fazer contato, se não pudessem por algum motivo, eles não teriam conseguido no mínimo captar as nossas mensagens. Você se lembra que eu falei com você lá do Drake, né, que criou um instituto de busca por vida extraterrestre e a gente lança muitas mensagens aí no universo. Aonde que tá toda essa galera? Cadê os extraterrestres?